Senhor presidente e deputado doutor Ulisses, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes, eu quero começar primeiro as minhas palavras aqui, cumprimentando hoje toda a população da querida cidade de Santa Rosa do Viterbo, que hoje, hoje é o aniversário de Santa Rosa do Viterbo, mandando um abraço para todos esses cidadãos que nos acompanham diariamente. Senhor presidente, como nós estamos só com sessões aqui de terça-feira, nós temos alguns assuntos para falar, acabou acumulando aqui, infelizmente, com relação à segurança pública. Nós tivemos alguns tristes casos aqui em São Paulo e em outros estados. Eu queria aqui primeiro falar uma triste ocorrência, onde morreu um policial militar de 22 anos. O policial militar, o soldado Gabriel Terra, ele morreu lá na cidade de Capela do Alto, na agência do Correio. Esse policial, apesar de morar na cidade de Capela do Alto, trabalhava aqui na Zona Norte de São Paulo, no 18º Batalhão. Ele, na última semana, na semana passada, ele estava de folga, desarmado, e foi até a agência do Correio local. Quando ele chegou nessa agência do Correio, a agência estava sendo assaltada por 3 criminosos. E ele, ao presenciar um dos indivíduos com arma na mão, ele foi para cima desse indivíduo e passou a entrar em luta corporal com esse indivíduo, momento em que ele foi baleado e acabou morrendo no local. Esse policial de 22 anos, infelizmente, foi mais uma perda da segurança pública, é mais uma triste notícia de um jovem com 22 anos de idade. Aqui fala que ele chega no local, estava desarmado, e quando ele chega no local ele vê um criminoso, ele passa a lutar com esse criminoso, mas haviam mais outros criminosos no local que balearam o policial militar, que morreu no local vítima desses disparos. É o soldado PM Gabriel Terra, de 22 anos, a quem nós damos aqui os nossos sentimentos a toda a família. Também aqui em São Paulo, na semana, nós perdemos o sargento da Polícia Militar, Samuel Marques Ambrósio, jovem sargento, de 35 anos, que estava de serviço, e quando ele, com outros policiais, tentava efetuar a prisão de um criminoso que estava com um veículo com queixa de apropriação indébita, aquele indivíduo jogou o carro em cima do policial militar, o atropelando. E o ferimento foi tão grave que ele não resistiu e faleceu. O sargento da Polícia Militar, Samuel Marques Ambrósio, de 35 anos, que estava no 32 Batalhão, lá em Ferraz de Vasconcelos. Ele estava na Polícia Militar há 12 anos e deixa esposa e 2 filhos. Então, nossos sentimentos também a todos os policiais militares do 32 Batalhão e também a família do sargento Samuel Marques Ambrósio. No Rio de Janeiro não é diferente. No Rio de Janeiro, nós tivemos mais um policial militar morto, é o sargento Carlos Lúcio Nepel de Araújo. É o 67º policial militar morto esse ano. 67 policiais militares mortos no Rio de Janeiro, sendo que ele completa o número de 85 policiais, ou melhor, 85 agentes da segurança que são mortos pelo crime no Rio de Janeiro. O sargento Carlos Lúcio Nepel de Araújo tinha 41 anos de idade e morreu no sábado durante uma operação na favela de São Jorge, em Japeri, na Baixada Fluminense. Baleado, ele chegou a ser socorrido por colegas, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava no BOP, no Batalhão de Operações Especiais, estava na Polícia Militar desde 2001. Outro militar também acabou sendo ferido nessa ação. A situação no Rio de Janeiro é muito grave. E o 4º policial militar que eu quero fazer referência aqui é um policial militar de Sergipe, o sargento Marcos Antônio Borges de Campos. Ele estava na Polícia Militar desde 1994, ele havia acabado de ser promovido a sargento. E ele estava numa chácara comemorando com a família essa promoção, quando ele foi atacado por 3 criminosos que adentraram o local e mataram de forma perversa o sargento Marcos Antônio Borges de Campos com tiros, onde ele, no próprio local, ele chegou a ser atingido e veio a óbito. Então, uma triste realidade da Polícia Militar em todo o estado brasileiro, sendo que nessa semana nós perdemos 2 policiais militares aqui no estado de São Paulo, um policial militar no estado do Rio de Janeiro
e mais um policial militar no estado de Sergipe. Senhor presidente, só para completar minhas palavras aqui, eu queria fazer referência difícil falar com tanta gente falando com a gente, assim, fica difícil, viu? Complicado. Eu queria fazer uma referência aqui a uma visita que eu recebi na semana. Um jovem que eu conheço há muitos anos, esteve no meu gabinete. O jovem é o Elias Paulino da Cunha Júnior. Eu conheço desde que ele nasceu, praticamente. É filho de um amigo que é policial civil e foi o sargento da Polícia Militar, da minha igreja, inclusive. O Elias Paulino da Cunha Júnior, ele é surdo, ele tem a deficiência auditiva. E ele está matriculado no curso de Letras, Literatura, no Instituto Federal de São Paulo. E ele fez a seguinte denúncia, que lá nesse Instituto Federal de São Paulo existe a falta de um intérprete nas aulas do curso em que frequenta. Ele, inclusive, era professor nessa faculdade e ele teve que parar de dar aulas porque ele não tinha como participar da reunião dos professores, porque não havia um intérprete, para que ele pudesse participar das reuniões. Então ele veio até o meu gabinete, ele fez várias denúncias ao Ministério Público, ele entrou em contato com a direção do Instituto Federal de São Paulo, mas mesmo assim o problema não foi sanado. E ele traz aqui, inclusive, um decreto, o decreto 5626 de 2005, que ele fez essas denúncias ao Ministério Público baseado nesse decreto e também fez denúncias ao Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, porém a situação ainda não foi resolvida. O decreto 5626, no seu artigo 23, fala o seguinte: as instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras, como é o caso na televisão agora, que nós estamos falando, e tem um intérprete de Libra lá mostrando para os deficientes auditivos as nossas palavras. Então, esse decreto determina que as instituições federais de ensino deverão ter o serviço de tradutor e intérpretes de Libras, língua portuguesa, em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação. Portanto, quero fazer essa denúncia aqui contra o Instituto Federal de São Paulo, que não está cumprindo o decreto 5626 e, apesar das insistentes documentações e intervenções do aluno Elias Paulino da Cunha Júnior, não foi atendido, o que gerou, inclusive, documento ao Ministério Público e ao Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais. E o meu gabinete também está fazendo aqui uma documentação ao Ministério Público e ao senhor governador do Estado, solicitando que determine que seja providenciado de imediato o serviço de intérpretes e tradutor de Libras para que os alunos, professores com deficiências auditivas sejam devidamente atendidos. Senhor presidente, eu solicito que as minhas palavras sejam encaminhadas ao senhor diretor do Instituto Federal de São Paulo para que providencie o tradutor e intérprete de Libras e bem como seja publicado em Diário Oficial todas as minhas palavras ditas aqui hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre